aqui resolver mais uma questão do Enem 2018, uma das questões que caíram em 2018, e a gente aproveita e revisa, né, alguns conceitos de geometria plana, ok? Eu queria que vocês ficassem atentos a essa a breve revisão e lembrança de alguns termos, e aí a gente vai direto para a solução da questão, ok? Vou apresentar ela aqui para vocês. Enem 2018. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos isósceles, como ilustra a figura. Um artesão confecciona um quebra-cabeças como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é... Aqui nós temos as alternativas, poderemos encontrar na resposta, uma delas está correta. Ok? Aí vamos aqui para as coisas que seria importante que vocês lembrassem, né? Um triângulo retângulo isósceles. Tá? Então, um triângulo, quando ele é isósceles, é porque somente dois dos seus lados são iguais, né? E esses dois lados iguais formam um ângulo reto. A gente pode lembrar disso rapidamente, lembrando, vou desenhar aqui um quadradinho menor, que todo triângulo isósceles, ele é, daqui a cor, a metade de um quadrado, ou de um retângulo de lados iguais, tá? Ou seja, os catetos, né, que formam o triângulo retângulo, um ângulo reto aqui, esse cateto é igual a esse cateto, óbvio, porque é um quadrado, ou pelo menos a metade de um quadrado, e a diagonal traçada divide esse quadrado no meio. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo isósceles. Então são coisas que vocês vão ter que lembrar. A fórmula da diagonal, que se você não lembrar você tem que deduzir, tá? E que os dois catetos do triângulo retângulo isósceles, eles formam aqui, ó, o ângulo reto desse, né, considerando que ele vai ser um retângulo. Ok? Então aqui na figura a gente tem vários triângulos retângulos isósceles. Ok? E o enunciado afirma que a menor das peças, vamos começar a apontar aqui para o enunciado, a menor das peças, os catetos medem 2 centímetros. Aí você localiza aqui a menor das peças. Obviamente a menor peça é essa, aqui, aqui. Obviamente você está vendo que o ângulo reto está aqui, tá? Então aqui é um cateto de 2 centímetros e aqui é um cateto de 2 centímetros. Todos os outros triângulos são catetos, aliás, todos os outros triângulos são um pouco maiores, mas são retângulos e isósceles. Ok? Nitidamente a gente vai precisar, seria interessante você lembrar agora qual é a forma que calcula a diagonal de um quadrado. Ok? Se você não lembrar, a gente vai para a dedução. Obviamente você está vendo que, como o triângulo é retângulo, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, contanto que eu localize a hipotenusa. E para quem não lembra, a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. Então a diagonal desse quadrado é a hipotenusa dos triângulos. Vamos deduzir aqui, ó. Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Só que os catetos são iguais pelo fato de ser um retângulo de lados iguais, que a gente também chama de quadrado. Continuando aqui na dedução da fórmula, a partir do Pitágoras, né? D ao quadrado é igual à soma dos dois catetos, né? Um L quadrado com o outro L quadrado é igual a 2L quadrados. Isolando a diagonal para ela ficar sozinha, o quadrado passa para outro membro, como é quadrado, vira raiz do outro lado, tá? Raiz de 2L quadrado. Se você resolver essa raiz quadrada dessa multiplicação que está aqui dentro, 2 vezes o L quadrado, né? O L quadrado pula para fora da raiz como L, e a raiz de 2 não compensa muito ficar me preocupando com ela, já que a questão não sinalizou nada referente. Então, a fórmula que calcula a diagonal de um quadrado, ou no nosso caso, a hipotenusa dos triângulos retângulos e isósceles,
Aí você pega ao lado e multiplicar por uma raiz de 2. Tá? Então, reduzimos aqui a fórmula. Vou apagar aqui a dedução e vou deixar a fórmula aqui para me lembrar dela. Vou usar dela agora quase que o tempo todo. Então vamos aqui, ó. Enfiando aqui com vermelhinho. Se eu tenho os catetos de lado 2, essa daqui é a diagonal. Quem não está vendo aqui, eu vou desenhar só para você investigar, ó, que aqui eu tenho um quadrado e eu dividi ele no meio. Então essa é a diagonal, ao mesmo tempo em que ela é a hipotenusa desse triângulo pretinho, que é a menor peça. Tá bom? Então, essa diagonal aqui, tá? Você calcula usando essa fórmula aqui, ó. Aliás, qualquer diagonal de qualquer quadrado ou de qualquer retângulo de lados iguais. Você pega aqui a diagonal, vai ser igual ao lado. Quem é o lado? O lado é 2, certo? E multiplica pela raiz de 2. Não tem necessidade de calcular a raiz de 2. Eu acabei de descobrir que a hipotenusa desse triângulo aqui é 2 vezes a raiz de 2. Se você quisesse ter usado o teorema de Pitágoras, você também poderia, mas eu já tenho a fórmula deduzida aqui, acredito que é um pouco mais rápido. Mas é óbvio que o teorema de Pitágoras ia chegar no mesmo valor, sem nenhum problema. Tudo bem? Perceba que quando ele deu o lado da menor peça, tá, ele já me deu um pedaço do lado do triângulo, do quadrado. Porque é isso que a questão quer. A questão quer isso daqui, ó. Quer que a gente encontre o lado em centímetros desse quadradão aqui. Tá? Eu já sei que já tenho 2 centímetros, falta eu achar o restante da medida. Aí eu vou considerar o seguinte, agora vamos trabalhar nesse outro triângulozinho aqui. Esse outro triângulozinho, que eu vou pintar aqui com esse azul, ele vai ser o seguinte. Esse ladinho aqui é a hipotenusa desse quadrado, desse triângulo, mas é o cateto desse outro triângulo aqui, ó. Como todos são isósceles, tá? Esse cateto é igual a esse cateto. Então esse cateto aqui é 2 vezes raiz de 2 também. Né? Porque é um triângulo isósceles, os dois lados são iguais. Bem aqui está o ângulo reto dele. Tá? E eu vou ter que achar essa linha aqui, que é a diagonal dele. Já que aqui são os dois catetos, bem aqui está o ângulo reto dele. Tá? Então essa é a diagonal. E a diagonal, nós já sabemos a fórmula. Eu até apaguei aqui, mas é fácil lembrar. A diagonal é o lado multiplicado pela raiz de 2. Nesse triângulo que agora eu estou pintando de azul, a diagonal dele é igual ao lado, que é 2 vezes a raiz de 2, tá? Multiplicado pela raiz de 2. Não confunda. Essa raiz de 2 aqui é essa, e isso aqui é o lado né, dessa metade de quadrado, né? Desse triângulo isósceles, um cateto. Só fazendo aqui o cálculo. 2 vezes raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 2, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é um cálculo fácil. E vocês vão lembrar agora, que já fizemos isso inclusive várias vezes, que esse quadrado anula essa raiz. E vai pular para fora da raiz somente o 2, que já estava aqui, e esse 2 que ficou sem raiz, já que o quadrado anulou a raiz. Então essa diagonal aqui vale 4. Vou deixar aqui D igual a 4. Certo? Aqui nós temos o ângulo reto desse triângulo, que é isósceles retângulo, por isso que o ângulo reto está aqui. Então se esse lado aqui mede 4, e ele é isósceles, esse lado aqui também mede 4. E aí nós temos outra medida para somar, quase chegando ao lado de um desse quadradão aí grandão. Tá bom? Mas se eu tenho os dois catetos, facilmente eu encontro a hipotenusa, né, que eu vou chamar de D, porque vocês sabem que isso aqui forma um quadrado. Tá? Então vamos reconhecê-la como sendo a diagonal, mas ela pode ser a hipotenusa. Bom, vou apagar aqui esses cálculos, vamos calcular outra diagonalzinha. Tá?
o lado da diagonal, eu já vi que é 4. O cateto é 4, então o lado que eu vou usar é 4. Então, só para lembrar a fórmula, a diagonal de um quadrado é igual ao lado vezes a raiz de 2. Essa diagonal, então, vai ser o lado igual a 4 vezes a raiz de 2. Sem muito problema. Então, aqui vai ser 4 raiz de 2. Tudo bem? Simples assim. Vou apagar logo aqui para não confundir a gente, que nós já encontramos a medida. Agora vamos analisar esse triângulo que tem essa, que é a diagonal desse triângulo. Coincidentemente, ela é o mesmo cateto desse triângulo aqui. Ok? Então, se isso aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto, ele é igual. 4 raiz de 2. Se esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto, esse aqui é a diagonal. Certo? E a fórmula da diagonal nós já estamos enjoando de tanto fazer. É o lado vezes a raiz de 2. Só que agora o lado desse triângulo é 4 vezes a raiz de 2. 4 vezes a raiz de 2. Isso aqui é o lado vezes a raiz de 2. Não confundir, tá? Então a diagonal desse triângulo maior é 4 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Se você resolver a raiz, e aí de novo, para não deixar dúvida, esse quadrado anula essa raiz, fica 4 vezes o 2 que ficou sem raiz. Isso dá igual a 8. Ou seja, essa diagonal aqui vale 8, mas essa diagonal é o cateto desse triângulo aqui, ó. Como ele é isósceles e aqui está um ângulo reto, os catetos que formam o ângulo reto de um triângulo isósceles, retângulo, tá? São iguais. Então, se esse daqui mede 8, esse daqui mede 8. E nós chegamos na última medida que precisava para resolver a questão, que é essa questão aqui. Ele quer saber a medida do lado do quadrado. Então, se um pedacinho mede 2, mais um pedacinho mede 4 e o outro pedacinho mede 8, você vai simplesmente somar 8 mais 4 mais 2 e você vai encontrar no lado 14. Perceba, usamos fórmulas conhecidas, a gente podia ter ido através de Pitágoras, né, já que o Pitágoras foi a base para encontrar a fórmula que calcula a diagonal, mas eu achei por bem continuar usando a fórmula da diagonal e funcionou. Serve até como exercício você tentar fazer a mesma coisa usando somente o teorema de Pitágoras. Ok? Tomara que vocês tenham gostado aí da resolução, tá? Sempre procurem questões como essa, porque essas questões elas tendem a se repetir sempre nas edições do Enem. Questões onde você tem que usar de geometria plana para localizar algum tipo de medida. Muitas vezes em triângulos, às vezes em quadrados, ou qualquer outra figura da geometria plana. Ok? A gente se encontra aí em outras resoluções.